Versículo comentado temático. Provérbios 17, 9. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Um novo dia, um novo versículo comentado temático. Sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas a este nosso novo tema. E o nosso tema para o mês de junho é o perdão. Este mês será dedicado a praticar o perdão. Vamos comentar sobre o perdão, vamos aprender com a palavra de Deus como perdoar e libertar o nosso coração. Vamos ler o versículo do dia, comentar sobre o seu significado e ver como podemos aplicar esta palavra em nossa vida no dia a dia. Prepare o seu coração. Vamos juntos neste versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor, obrigada por nos ensinar o valor do perdão. Abre nosso coração para compreender a importância de cobrir transgressões com amor, para que possamos viver em harmonia com nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 6, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático. Provérbios, capítulo 17, versículo 9, que diz assim: Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que resolve o assunto, o que revolve o assunto, separa os maiores amigos. Vou ler novamente. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Gratidão, Senhor, por tua misericordiosa palavra. Este versículo está no livro de Provérbios, que é repleto de orientações de sabedoria prática para a vida. Aqui, o autor nos ensina que o perdão e a paciência fortalecem os laços de amizade, enquanto expor falhas e guardar rancor causa separação e conflitos. É um conselho valioso para qualquer relacionamento, seja ele familiar, de amizade ou até mesmo no ambiente de trabalho. Hoje nós vamos comentar sobre o perdão e o poder que ele tem de preservar nossos relacionamentos e trazer paz ao nosso coração. Na primeira parte deste versículo, está escrito assim: quem cobre a transgressão busca a amizade. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não guardar mágoa nem propagar o erro.
O perdão é um ato de amor que protege os relacionamentos. Cobrir a transgressão aqui não significa compactuar com o erro, não. Mas é você não sair falando da situação. Você faz a escolha pelo perdão, faz a escolha por ver a situação, o erro, a falha com amor e não ficar expondo as situações vividas, certo? E na segunda parte está escrito assim: mas quem revolve, eu errei, né? Mas quem revolve separa amigos. O que é esse revolver? É divulgar, falar, fazer fofoca, sair contando a situação para todas as pessoas, para várias pessoas e expondo, né? Gera fofocas, julgamentos e rancor. Porque quanto mais você descreve, perdão, quanto mais você fala da situação desagradável para outras pessoas, você vai, antes de decidir pelo perdão, você vai revivendo aquela dor e você vai aumentando a sua dor, o seu ressentimento, o seu rancor, né? Então, quando nós insistimos em lembrar erros passados, nós destruímos a confiança e a amizade. Então, quando nós fazemos a escolha por perdoar, como nós dissemos na primeira parte do versículo, não significa esquecer, né? Não estamos sofrendo de amnésia, mas significa lembrar sem sofrer. Perdão mais uma vez. Lembrar sem criar conversas desnecessárias a respeito, entende? Sem criar picuinhas, disse-me-disse a respeito da situação. Você decide perdoar e pronto, acabou, né? E se você perdoa e acredita que aquela amizade vale a pena, você perdoa e continua a conviver, seja a amizade, o relacionamento, né? Não é ficar, toda vez que você tiver um problema, vamos tirar aqui no relacionamento, por exemplo. Você perdoou, passou. Mas se cada problema que você tiver no seu relacionamento, você lembra daquela situação lá atrás, fala assim: ah, mas quando aconteceu aquilo, você está trazendo de volta erros do passado. Erros que você supostamente já perdoou. Então, perdoar é lembrar sem sofrer. É lembrar sem sofrer. Agora, se mesmo perdoando, você não vê sentido mais em permanecer naquela amizade, naquela convivência, segue sua vida, a outra pessoa segue a vida dela, mas com o coração leve, limpo, livre de ressentimento, livre de mágoa, livre de rancor e livre de fofocas, de ressentimentos, de difamações. Isso este versículo está nos ensinando hoje. É isto que esse versículo está nos ensinando hoje. A perdoar
Não esquecer, mas lembrar, sem sofrer. E às vezes a gente perdoa que a situação até some da mente da gente, né? E isso pode fortalecer a sua convivência, a sua amizade, ou apenas te deixar o seu coração livre e a outra pessoa livre para seguir adiante, sem ressentimentos, sem criar mais situações desagradáveis do que aquela que já viveu e já passou. Tá certo? Hoje, reflita se há alguém que você precisa perdoar ou alguém com quem você precisa ter mais paciência. Porque nós precisamos também ter paciência com o erro dos outros, com as limitações do outro, né? Ninguém evolui na mesma proporção. Somos pessoas diferentes, com experiências diferentes. Então, nosso crescimento também são em níveis diferentes. E nós precisamos, além de praticar o perdão, praticar a paciência. A paciência faz parte do perdão e o perdão faz parte da paciência. Escolha não comentar sobre erros do passado. Escolha não comentar sobre erros do passado e mostrar a bondade. Quem erra precisa de ajuda para ver uma saída para aquela situação. Você consegue entender? Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, quando você é paciente e bondoso, você dá oportunidade à pessoa que erra de entender e buscar fazer diferente. Se a pessoa não entender, você já perdoou, foi paciente, bondoso e está com o coração livre para seguir adiante, né? Pequenos gestos de perdão e compreensão fortalece qualquer relação e principalmente a nossa relação com Deus, certo? Se este estudo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Comente como você pratica o perdão ou como você tem lidado com o não perdão. E se inscreva no canal para continuar acompanhando os nossos versículos comentados temáticos. Vem participar ao vivo comigo, terça-feira, às 19 horas, na nossa live de estudos dos Salmos. É muito importante quando você curte, comenta e compartilha os vídeos, as nossas mensagens. Quando você interage, com os vídeos do canal, com as nossas mensagens, com os shorts, você passa uma mensagem para o YouTube, né, sobre o nosso conteúdo ser benéfico. E assim o YouTube entrega as nossas mensagens para mais pessoas. Isto é muito importante e eu lhe agradeço de verdade. Vamos orar? Senhor Deus, Pai misericordioso, ajuda-nos a sermos pessoas que perdoam,
e cobrem transgressões com amor. Nos afasta das fofocas e das palavras maliciosas. Que nossos relacionamentos sejam fortalecidos pela paciência, misericórdia e sabedoria. Ensina-nos a agir sempre com bondade e a refletir o teu amor em nossas amizades, em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso, lendo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus guie os seus passos. Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.